Este vídeo foi produzido pela aluna Daniela Brandão como parte da avaliação da disciplina Biofísica, da graduação em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estrutura do DNA. Os estudos sobre a estrutura do DNA iniciaram com Friedrich Merschel. Em 1968, Merschel isolou uma substância contendo fósforo e a chamou de nucleína. Ele e outros cientistas já acreditavam que este composto fosse o grande responsável pela transmissão dos caracteres herdáveis. Porém, somente com os experimentos de Avery, MacLeod e McCarthy em 1944, utilizando cepas virulentas e não virulentas de uma bactéria, e ainda com os experimentos de Hershey Case em 52 com fósforo e enxofre radioativos, ficou realmente provado que o DNA era o responsável pela transmissão da herança genética. O experimento com as cepas da bactéria Streptococcus pneumoniae mostrou que uma cepa virulenta, quando injetada no camundongo, levava à morte. Já uma cepa não virulenta ou uma cepa virulenta morta pelo calor não causavam danos ao animal. Porém, ao se misturar uma cepa virulenta morta a uma cepa não virulenta, esta passava a ser letal. Muitos cientistas acreditavam que traços proteicos fossem os reais causadores. O experimento com enxofre e fósforo radioativos comprovou de vez o potencial do DNA como transmissor de caracteres. O experimento consistiu em marcar bacteriófagos com enxofre radioativo, que seria incorporado nas proteínas da cápsula, e outros com fósforo, que marcariam o DNA. As duas preparações de fagos infectaram bactérias, e ao final foi visto que somente aquelas infectadas pelos fagos marcados com fósforo apresentavam sinais de radioatividade, indicando que o DNA era transmitido. A partir disso, novos estudos sobre a molécula responsável pelos caracteres herdáveis foram surgindo. Chargaff, em 40, descobriu sobre a equivalência de bases do DNA. Ele concluiu que a composição de bases varia de espécie para espécie. O DNA extraído de qualquer parte de um mesmo indivíduo apresenta a mesma composição de bases. A composição de bases de um organismo não se altera com a idade, estado nutricional ou ambiente. A quantidade de resíduos de timina é igual à quantidade de resíduos de adenina, assim como o número de resíduos de guanina e citosina são iguais. Além disso, a soma de purinas se equivale à soma de pirimidinas. Estas observações ficaram então conhecidas como as regras de Chargaff. No ano de 1950, Rosalind Franklin e Maurice Wilkes descobriram por meio da técnica de difração de raio-x que o DNA era uma dupla hélice, com certa periodicidade nas voltas. Porém, tiveram dificuldades em conceber uma molécula tridimensional que obedecesse a todas as regras descobertas por Chargaff. Em 1953, Watson e Crick postularam um modelo tridimensional para a estrutura do DNA, levando em consideração todas as informações obtidas até então. O modelo tratava-se de duas cadeias que se enrolavam para a direita, em torno de um eixo comum, formando o que chamamos de dupla hélice.